Olá, neste vídeo então vou falar sobre classes de dados em MATLAB. Uh, Neste vídeo vou abordar então os vários tipos de classes de dados que existem em MATLAB e que são utilizados e dar um exemplo de cada um para vos demonstrar como funcionam os diferentes tipos de dados. Por padrão, o MATLAB armazena todas as variáveis, os valores numéricos, no formato de ponto flutuante especificamente do tipo double. Ou seja, quando vocês abrem um MATLAB e criam uma variável nova, por exemplo, a igual a 13.5, vocês têm aqui alguma informação sobre esta variável, a dimensão mínima e máxima, mas vocês não têm, não conseguem identificar qual é que é o tipo de formato deste dado. E ao digitarem este comando was, vocês conseguem então verificar que esta variável que foi criada tem uma classe, é da classe do tipo double. Este formato de dado permite gravar qualquer valor numérico com casas decimais e com uma precisão determinada, que eu já vou explicar um pouco mais, que está relacionado com o número de bits que esta variável pode armazenar. Então, o MATLAB possui vários tipos de formatos de dados que permite que, uh, se, dependendo do tipo de variável que se está a analisar ou do tipo de informação, possa ser armazenado na melhor classe que melhor se adequa a esse tipo de formato de dado. Então, as classes de dados variam desde informação lógica, que normalmente é resultante de condições de consultas, em que resulta um valor de 0 ou de 1, do tipo caractere, aqui identificado como char, aqui neste formato. Inclusive estes ícones que vocês veem aqui são os ícones que o MATLAB normalmente mostra no workspace quando cria uma variável deste tipo de formato de dado. Então, este tipo de caractere permite que vocês utilizem variáveis com texto, essencialmente, ou alfanuméricos, com mistura de valores com caracteres. A variável o classe de dados do tipo numérico é a mais utilizada, digamos, quando nós trabalhamos com os dados e manipulamos os dados, a maior parte do tempo nós estamos a trabalhar com uma classe numérica e dentro da classe numérica então existem vários formatos, tipos de dados que estão relacionados com a sua precisão e com o seu, digamos, a quantidade de memória do computador que está a ser despendida para armazenar ou processar esse dado. Depois temos também dois tipos de dados bem mais específicos, o cell, que permite integrar não apenas texto, mas informação numérica e tudo na mesma estrutura de dados. E também o formato de estrutura, que é um pouco mais complexo, mas que também permite então integrar valores numéricos, caracteres e lógicos, tudo dentro da mesma estrutura de dados. Quando vocês aumentam, digamos, o número de bits numa mensagem ou num processamento que estão a executar na máquina, aumenta também, digamos, a necessidade da máquina ter capacidade de memória para computar essa informação. Então, a maneira como é estabelecida uma relação entre os bits e os bytes relacionados com a memória do computador, é que um conjunto de 8 bits, uma mensagem contém 8 bits que são, digamos, codificados em código binário entre 0 e 1. Existem um número enorme de possibilidades de combinações desta mensagem. E um conjunto de 8 bits representa então um byte no computador. E, por consequência, quando vocês têm então 16 bits, ou seja, dois pares de 8 bits, representa 2 bytes. E por aí fora, vocês podem aumentar o número de bytes com uma relação direta com o número de bits, ou seja, maior a complexidade da mensagem ou da informação que estão a processar. Um bom exemplo para estabelecer uma relação visível do que é que isto significa é, por exemplo, se vocês olharem para uma escala de cores de uma fotografia, por exemplo. Se vocês representarem ou analisarem essa figura com uma escala de cores de um bit, significa que essa imagem só vai ter tons pretos ou brancos.
Se vocês aumentarem para 2 bits, já vão ter 4 tons, um preto, um cinza mais escuro, outro cinza mais claro e um branco. Ok? E por aí fora, esta razão, ou melhor, este número de bits tem relação com esta equação, ou seja, 2 elevado ao número de bits dá o valor de tons que podem ser então associados a essa imagem. E o resultado, digamos, é um exemplo como este, em que tem aqui do lado esquerdo uma imagem com um bit, ou seja, a única a informação nesta imagem é apenas zeros e uns, enquanto que aqui vocês têm mais combinações destes 0 e 1, têm 5 bits, ou seja, 5, 2 levantado a 5, número de tons para representar esta mesma imagem. Então, em termos de precisão e de computação, esta imagem da direita é bastante mais exigente para a máquina, para processar, do que a imagem da esquerda. Bom, conhecendo então o significado de bits e bytes, vocês agora vão conseguir compreender melhor o significado da informação que está nesta tabela, que são os tipos de dados que o MATLAB permite processar. Então, o tipo padrão que o MATLAB utiliza, o Double, tem o formato com precisão dupla e utiliza 8 bytes, ou seja, utiliza o máximo de precisão disponível em termos de bits, ou seja, são cerca de 64 bits de precisão da informação, enquanto que o formato single é simplesmente metade da precisão do double. Podem ser números inteiros ou com casas decimais, mas tem 4 bytes em vez de 8 bytes. Já os int são números inteiros com mais ou menos número de bits, aqui vai de 8 até 64, que representa então em termos de bytes desde 1 byte até 8 bytes. E a diferença entre este conjunto de variáveis que estão aqui, int e uint, é que o int significa unsigned, que quer dizer que não tem, é uma variável inteira sem sinal, enquanto que a int pode ter um sinal positivo ou negativo. O int não tem sinal e por isso é um valor inteiro não negativo. Também os resultados lógicos de operações lógicas do tipo operações booleanas ocupam pouca memória no MATLAB, apenas 1 byte, e também os caracteres com 2 bytes. Vamos então agora ver alguns exemplos deste tipo de dados que estão aqui representados nesta tabela. Bom, então eu vou começar a fazer alguns exemplos sobre os diferentes tipos de dados e considerando então aquela estrutura inicial, aquele conjunto que eu vos mostrei no início, que vocês agora estão a ver aqui, começando então pelo tipo de dados que é mais comum, que são os dados numéricos. Então, considerando aquela tabela que eu mostrei agora por último, vocês têm, para a representação dos dados numéricos, têm possibilidade tanto de usar e importar para dentro do MATLAB dados com diferentes formatos, assim como modificá-los dentro do MATLAB para que ou seja minimizado o esforço computacional ou simplesmente vocês querem converter num outro formato. Então, por defeito, quando eu crio aqui uma variável no MATLAB, eu vou dar o exemplo da função π, em que dá-me um valor com casas decimais, o 3.1416, que é um número infinito, digamos, tem um valor mais extenso. Este valor, se eu quiser então analisar a estrutura dele, o tipo de classe, eu uso o comando was e consigo então identificar aqui que é do tipo de classe double e, portanto, de 8 bytes, ou seja, 64 bits está a ser utilizado para esta variável, ok? Mas imaginem que vocês querem poupar memória para utilizar este dado, então vocês podem convertê-lo, por exemplo, em single, em que a precisão é então reduzida para metade. Então, ao usar esta função single, eu vou criar uma nova variável que contém o mesmo dado, ou seja, a mesma informação, só que agora
digamos, a representação desta informação diminuiu na precisão, ou seja, o número de casas decimais agora foi reduzido e também foi reduzido o espaço alocado na memória, que neste caso só está a utilizar 4 bytes para esta variável, o MATLAB, em comparação com 8 bytes da variável A. Então este é um exemplo, se vocês 4 bytes é o tipo de precisão que serve para aquilo, para os dados que estão a trabalhar, vocês poupam em todo o vosso script metade da memória que estão a consumir para o processamento. Podem também converter então estes valores em números inteiros. Se, por exemplo, vocês apenas estivessem interessados com aplicações ou baixassem um dado que é de número inteiro, ou quisessem converter este valor para um número inteiro, seria mais fácil, porque eu poderia usar então este tipo de função. Int, se eu quisesse para 8 bits, seria desta forma. Então aqui a representação agora só me vai mostrar a parte do lado esquerdo da vírgula, ou seja, o número inteiro deste número. A parte decimal não é agora mostrada. E se eu for então verificar aqui a classe de dado agora, é do tipo int inteiro com 8 bits. Ou seja, em termos de memória, apenas 1 byte está a ser usado para alocar esta variável. Se eu convertesse, por exemplo, para 64, então, ok, número inteiro, novamente, apenas seria essa parte, mas neste caso trata-se de usar 64 bits e, portanto, no caso seria 8 bytes que estariam a ser utilizados. Então, digamos, este tipo de conversão permite que nós consigamos transformar as dimensões da memória que estão a ser usadas para alocar as variáveis que estamos a trabalhar e com isso reduzir também um pouco a precisão, ou seja, se imaginarem novamente em tons de cinza, em uma paleta com tons de cinza, vocês estão meio que a reduzir a tonalidade dessa paleta, mas talvez para vocês em algumas situações essa redução não afeta os vossos cálculos e vocês conseguem aumentar a eficiência da memória. Só para finalizar aqui com os valores numéricos, com variáveis de classe numérica, se vocês quisessem converter para uma variável uint de 8 bits, por exemplo, a variável a seria convertida de maneira igual, sem diferença. Aqui está novamente o int, 1 byte também. Contudo, se a vossa variável a fosse negativa ou tivesse um sinal, esta função não seria possível converter, ou seja, não é possível converter para unsigned int, números inteiros, sem sinal, qualquer valor com sinal. E, portanto, ele retornaria 0, significa que ele não converteu. Bom, então outro formato de dado é o tipo caractere, como vocês podem ver aqui nesta tabela. E o caractere tem então a possibilidade de vocês poderem escrever um texto, tem que estar entre aspas. Eu posso dizer vou escrever desta forma. E vamos então verificar o que é que agora é identificado aqui pelo MATLAB. A classe de variável é char, ou seja, caractere. Nós sabemos pela tabela que eu vos mostrei antes que para cada char, cada caractere são usados 2 bytes. E no caso temos um vetor que foi criado com uma linha de 10 colunas que, digamos, 10 vezes 2 bytes, dá então os 20 bytes que estão a ser alocados então pelo MATLAB para esta variável. Reparem também que aqui agora no workspace o símbolo da variável a mudou e está associado então ao formato de dado, ao tipo de dado de caractere. Eu posso concatenar, digamos, um caractere com outro caractere, desta forma.
por exemplo, se eu fizer b igual parênteses reto, e agora posso chamar aqui a variável a, que é um caractere, e escrever aqui outra vírgula, escrever aqui o resto da continuação daquela frase, e fechar aqui com parênteses reto. E ok, então desta forma eu concatenei aquela primeira string, aquela primeira caractere, variável do tipo caractere, com esta nova, e deu esta frase completa, com o cuidado que eu coloquei aqui um espaço para que desse o espaço entre a variável A e a variável B, e desta forma ficou a frase por extenso e com espaço. Estas variáveis elas podem ser consultadas da mesma maneira que matrizes, ou seja, se eu for de 1 até 10, eu vou identificar aquela primeira parte, do 11 até o end. A variável A não tem tudo, o B é que sim. Okay. Então, consultas são feitas de forma idêntica, só que agora o conteúdo, digamos, as variáveis, o tipo de dado que está a ser manipulado é que é diferente, não é numérico. Bom, então agora vamos ver o exemplo do outro tipo de variável de classe de variáveis que é do tipo lógica, como estão aqui a ver. Então, um exemplo, vocês já fizeram, inclusive, quando vocês colocam uma condição e o resultado direto dessa aplicação de uma condição booleana, se vocês fizerem, essa operação é o resultado lógico, que é true or false, que em termos de matemáticos, em termos de MATLAB, representa 0 ou 1. Okay? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um valor, imaginemos 2, e eu coloco uma condição aqui em que A é maior, uma condição booleana A maior que 4. E eu sei que isto é falso, então ele vai retornar 0. Se eu colocar uma variável C em que A é menor que 4, ele vai retornar 1. Então esta é sempre a resposta que fica armazenada quando é colocada uma condição booleana. É uma resposta do tipo de formato de classe de dado lógica e é armazenada então desta forma, aos 0 a 1. Reparem então aqui no workspace como agora o ícone da variável tem um novo aspecto também. E se vocês consultarem aqui estas variáveis, podem então verificar que o tipo de classe de dado é logical. E como o número de bytes associados a este tipo de resultado é sempre 1 byte, tipicamente é este o resultado que obtém também em termos de custo digamos, de espaço que está a ser usado para este dado. Então, este é um outro exemplo. Vocês podem colocar, ou seja, sempre que vocês usam condições booleanas como este tipo, igual, diferente, maior, menor, é este tipo de variável, este tipo de dado que é criado, este formato de dado. Ok, então outro tipo de classe de dados do MATLAB é o tipo estrutura. Quando vocês pretendem organizar os vossos dados de uma maneira estruturada, este tipo de variável é indicada. E a forma, então, como vocês têm de escrever um formato do tipo estrutura, tem duas formas. Uma maneira relativamente simples é, por exemplo, vocês criam uma variável com um nome, indicam a posição nessa variável, têm que colocar um ponto e agora podem criar vários campos, por exemplo, nome, e esse campo pode ser do tipo caractere, ou seja, neste tipo de variável vocês podem conter caracteres, conter valores numéricos, conter valores ou informação em qualquer outro tipo de formato, ok? Então, este primeiro campo na variável estudantes, reparem aqui no workspace que o símbolo da variável agora é diferente, que é do tipo estrutura.
Eu posso criar aqui, na mesma posição, um campo numérico com apenas uma dimensão e posso, enfim, criar n número de campos que eu quiser dentro desta posição. E no caso agora vou, por exemplo, criar com uma dimensão diferente. Ok, então eu criei uma variável do tipo estrutura com o nome estudantes e dentro dessa primeira posição, que é este número 1 indica, eu adicionei então um nome, que é do tipo caractere, adicionei duas outras variáveis numéricas com dimensões diferentes. Então, este tipo de estrutura permite que vocês coloquem com dimensões diferentes e formatos diferentes dentro de uma só variável. Eu posso então adicionar outro campo, ou melhor, outra posição nesta variável, em que eu agora vou usar o mesmo, os nomes de variáveis, só que eu vou adicionar outro elemento. Agora já não conseguem ver a informação que foi adicionada aqui, porque já tem mais que um campo. E, digamos, este campo, esta posição, ela não está conectada com a posição 1. Ou seja, por exemplo, nas notas eu poderia pôr, em vez de pôr 3 notas, eu poderia pôr só 2. E não afeta em nada, digamos, a criação da variável. Ou seja, cada campo inclusive pode ser criado em novas variáveis dentro de cada campo. Ou seja, permite uma estruturação dos dados de uma maneira bem mais complexa. Esta é uma forma de chamar esta variável, ou criar esta variável do tipo estrutura, mas também podem criar uma estrutura com a função struct. Então, vou criar aqui e agora a sintase é ligeiramente diferente. Então vocês têm que introduzir primeiro o nome do campo. Então vamos fazer de conta nome. E dentro deste tipo de parênteses, vocês têm que introduzir então as diferentes variáveis, ou as diferentes informações que vocês querem adicionar. Então, okay, vou fechar aqui. Então, este seria um primeiro campo que seria criado em três posições da variável aluno na estrutura. Vamos ver um exemplo. Então, a variável aluno tem três posições. Tem aluno 1. Okay. Mas eu poderia também criar, digamos, mais variáveis aqui. Eu poderia, enfim, aumentar bastante a complexidade ou a informação que eu queira adicionar a esta variável. Posso, por exemplo, criar aqui então creio que tenho que escrever desta forma. Ok, então se eu for agora consultar, cada um destes elementos foi então associado a cada uma destas posições, ok? E por aí fora eu poderia adicionar aqui mais variáveis e mais informações se eu quisesse aumentar, digamos, a dimensão da informação que está em cada posição da estrutura, mas a forma da estrutura então é esta, ou seja, eu posso ter caracteres, posso ter valores numéricos dentro
E se eu consultar aqui, então, digamos, o número de bytes torna-se maior, não é? Com o uso destas variáveis, porque elas conseguem conter uma maior quantidade de informação também. Então, ver o outro tipo de classe de dados do MATLAB, que é o tipo de célula. Neste tipo de formato de dados também vocês podem armazenar vários tipos de formatos de dados, seja caracteres, seja matrizes numéricas, condições lógicas. Tudo isso pode ser armazenado neste tipo de dado, que se trata de uma célula que tem dimensões retangulares ou quadradas, ou seja, ela acaba por construir uma matriz e que cada célula dessa matriz pode então conter uma variável totalmente diferente. Então vamos criar aqui um exemplo que também vamos chamar célula variável e tem que usar estes chavões. Vamos começar então por colocar aqui uma variável do tipo caractere. De seguida vamos criar uma matriz com valores aleatórios. Podemos colocar aqui um resultado lógico e podemos simplesmente colocar aqui um valor. Okay, ao criar isto então, eu criei uma variável tipo célula. Vejam aqui o símbolo no workspace é diferente, é indicativo que se trata de uma variável tipo célula. Inclusive aqui diz aqui as dimensões que esta célula tem, ou seja, tem uma linha por 4 células. E então cada célula contém então diferentes formatos de informação. Vocês podem ver aqui. Tem um nome aqui em caractere, tem uma matriz, tem uma condição de falso que representa 0 aqui e tem um valor numérico aqui no final também. Para vocês analisarem cada elemento da célula, se ela tiver mais que uma dimensão, vocês têm que, para aceder à informação que está nela, não podem usar os parênteses retos, têm que usar este mesmo chavão. Desculpa. Então, se eu quiser saber a posição 1, linha 1, coluna 1, uso desta forma. Ele vai buscar um nome. Linha 1, célula 2, a matriz. 3, o valor lógico. Ok? Reparem aqui que o AND está-me a dar então um valor lógico neste caso, apesar de ser 0 aqui. E desta forma eu consigo aceder então a cada valor, e cada valor tem é uma classe de dados diferente, ok? Então é importante que compreendam isso, que tem dentro da célula podem colocar diferentes tipos de classes de dado. Forma semelhante à estrutura, mas neste caso vocês têm que imaginar que a célula funciona como uma matriz. Então não dá para colocar nomes de variáveis com dimensões diferentes, sim, mas por exemplo não dá para colocar um nome representativo dessa variável. Aqui é tudo dentro desta célula que vocês podem integrar a informação. Então eu posso, se quiserem adicionar, por exemplo, um novo dado, então vamos imaginar que vamos adicionar na segunda linha, primeira coluna, uma nova informação. Podemos então adicionar só aqui. Neste caso adicionei uma matriz com 8 por 8 de números aleatórios. E veja então como ele adicionou ali naquela posição, de segunda linha, célula 1. E como é uma matriz retangular, ou seja, ele preencheu já todos os outros elementos desta mesma linha sem informação, mas ele teve que criar esse espaço porque ele funciona como uma matriz, não pode ficar sem nada. Todos os espaços da célula têm que ser criados a partir do momento que são criadas novas posições numa linha ou numa coluna.